Pronto. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre Foucault. Ele é muito importante, não só na sociologia, como também na psicologia e na filosofia. Ele é francês, né? Viveu de 1926 a 1984. Aí aqui está falando, ele tem formação em filosofia e psicologia, e ele tentou compreender o indivíduo e suas interrelações com o poder, a sexualidade, a punição e a loucura. São esses os grandes temas da obra do Foucault. O Foucault, ele modificou o foco das análises tradicionais perante a sociedade, tendo uma tendência a interligar os estudos do campo da história, filosofia, sociologia e psicologia. Então, ele trata de temas sensíveis a muitas áreas, não só a sociologia, não só a sociedade, bem como a psicologia, né, o comportamento humano, a própria história, a filosofia. Tudo isso passa pela obra do Foucault. Então, é um dos grandes pensadores do século XX, talvez um dos mais conhecidos. Apareceu uma mensagem estranha aqui, mas acho que não foi nada, não. E, frequentemente, Foucault cai nos vestibulares, não só no Enem, como em outros vestibulares também. Então, bom, uma das obras dele trata sobre a história da loucura na Idade Clássica. Uma coisa interessante que a gente vai ver, como que o Foucault ele fala de tantos temas, de tantas áreas diferentes, às vezes ele é um pensador-chave para colocar em redação, porque ele fala muito de muitas coisas. Então, bom, ele tentou estudar como que a loucura se modificou ao longo do tempo. A loucura ela não tem a mesma concepção que a gente tem hoje de pessoa louca, não é a que tinha em tempos passados. Então, ele vai definir em algumas épocas históricas. Na Idade Média, ele fala que a loucura era sinônimo de liberdade. Em muitos casos, loucos eram considerados sagrados. No Renascimento, a loucura era uma forma de razão, como algo mais íntimo da pessoa. No período da modernidade, entre o século XVI e XVII, que ele chama de Idade Clássica, a loucura ela ganha uma definição anti-razão, ou seja, ela é o contrário da razão e por isso ela deveria ser silenciada. E daí vem a ideia de criação de manicômios, de hospício, das pessoas quererem silenciar essas pessoas, de querer colocarem elas na margem da sociedade, né? E no fim da Idade Clássica, na visão do Foucault, a loucura foi denominada como uma doença, e a prática do confinamento executada foi considerada uma barbárie. Então, a loucura ela torna-se objeto de estudo marginalizado socialmente, e a nomenclatura de loucura acaba sendo associada aos costumes culturais daquele que julga o outro. Né? Quando a gente coloca o outro como louco, a gente está julgando uma outra pessoa. Às vezes, julgamos louco quem não faz parte da nossa própria cultura. Isso é importante entender, porque as concepções de loucuras, elas são diferentes de lugar para lugar, conforme a sociedade e a cultura que aquela pessoa está inserida. Por exemplo, se eu sou uma mulher e vou morar num país que a maioria é muçulmana e ando na rua com cropped e short, eu posso ser taxada de louca lá naquela sociedade, porque a gente sabe que dentro da religião islâmica as mulheres usam sempre, né, as seguidoras da religião
roupas mais fechadas, tem que tampar os braços, tampar a barriga, tampar as pernas, até mesmo o cabelo. Então, em contrapartida, outra pessoa aqui do Brasil, por exemplo, que está lá no Rio de Janeiro, aquele calorão de 40 graus, vai na praia, todo coberto, só o olho está aparecendo, ela pode ser taxada de louco. Então, a gente está sempre olhando dentro da nossa cultura. Isso é importante a gente saber, que loucura é uma coisa que vai variar de indivíduo de indivíduo para indivíduo, no sentido do que eu considero loucura, não ser igual ao que a outra pessoa pode considerar loucura. E também, né, só um outro ponto, a gente sabe que até pouco tempo existiu hospícios e manicômios, essa coisa de trancar a pessoa louca, não só até o século XVII, que está falando aí, que deveria ser silenciado, até o século XX. E ainda hoje, no Brasil, em alguns lugares, tem essa prática. É uma coisa que a medicina tem tentado abolir, né, a não existência de manicômios, de hospícios, para humanizar mais o tratamento com essas pessoas consideradas loucas, né, entre aspas. Bom, outro conceito muito importante na obra do Foucault é o de vigiar e punir. Para o Foucault, a nossa sociedade está toda baseada em relações de poder. Relações de poder são muito importantes para entender o que ele quer dizer. E ele fala de um poder disciplinar que existe para regular a vida dos indivíduos em sociedade. E esse poder disciplinar, ele é evidente em três instituições sociais: os hospitais, as escolas e as prisões. Para o Foucault, tanto hospitais quanto escolas e quanto as prisões controlam os hábitos dos sujeitos, conforme a legalidade jurídica. É para isso que essas três instituições servem. Controlar hábitos é uma relação de poder, relação de controle. Então, segundo o Foucault, esse poder disciplinar é notado pelos elementos semelhantes que encontramos nesses ambientes, como regras pré-definidas, grades e câmeras de segurança. Ou seja, tanto na escola, quanto nos hospitais, quanto nas prisões, a gente tem regras, a gente tem grades e câmeras de segurança. Não necessariamente uma câmera de segurança, mas sempre tem um vigia, alguém te controlando. Não é assim que funciona? Na escola sempre tem um funcionário que fica lá. Se você saiu da sala de aula, te vigiou, né? No hospital, a mesma coisa. As pessoas controlam os pacientes para que estejam ali. E na prisão não precisa nem falar, né? Então, ele fala que nesses três nesse momento em que as pessoas estão nos hospitais, nas escolas ou nas prisões, o poder é físico e simbólico. É um poder que é bem perceptível, que a gente consegue, né? Que tá o tempo todo, a gente está o tempo todo sendo vigiado e podendo ser punidos por fazer alguma coisa que não está de acordo com as regras pré-determinadas. Então, esse poder também condiciona as futuras ações dos indivíduos e caracteriza uma forma de controle social. Apresenta uma forte disciplina conjunta e uma plena vigilância para conter violações das regras impostas. Então, essa é a ideia do vigiar e punir. O tempo todo tem alguém de olho nas suas ações e vai te punir caso você não esteja de acordo com as regras impostas. E aí? Ele fala do panótipo. Isso aqui é um panótipo. Não sei se ficou bem visível na foto, acho que não. Mas é o seguinte, isso aqui é uma imagem de uma prisão. Não é no Brasil, né? Mas ele fala que tanto as escolas quanto os hospitais, a ideia de controle deles poderiam ser resumidas nos panótipos das prisões.
funciona o seguinte: aqui tem tipo uns inspetores, uns seguranças, os caras que ficam ali para organizar, para manter a ordem. E aqui ao redor estão os presos. Então, eles estão o tempo todo sendo vigiados por quem está aqui no centro. Ó, é uma estrutura redonda, né? Tem um círculo, né? Pessoas estão aqui sendo vigiadas por quem está no centro. Então, o panótipo, ele possibilita que o observador central tenha total controle perante seus alvos, sendo vigiados o tempo todo. Ah, o André chegou agora, né? Tá dando boa noite. A gente está falando do Foucault, André. Falando das relações de poder. Um livro dele que chama Vigiar e Punir. Ó, o objetivo desse panótipo era criar uma aparente onipresença do inspetor de vigilância nas mentes dos vigiados. Ou seja, quem está aqui ao redor, o tempo todo, tem a sensação de onipresença, né? O cara que vigia ele está aqui no centro. Então, assegura com isso o funcionamento automático do poder. O sucesso dessa ação se faz pelo olhar hierárquico, uma sanção normalizadora e o exame avaliativo. Então, o panótipo é usado para dar uma ideia de poder onipresente. Esse poder onipresente, então, vai ser visível tanto nas escolas, quanto nas prisões, quanto nos hospitais. E é aí que a gente vê uma relação de poder física. Ela é perceptível, ela não fica igual a outras relações de poder na sociedade que não são tão nítidas. Tanto na escola, quanto nas prisões, quanto nos hospitais, a gente está sempre com a sensação de ser vigiado e com medo da punição, porque a punição existe. Todo mundo aqui já foi na escola, a gente sabe, a gente sempre ficava de castigo se não fizesse algo de acordo com as regras, né? Bom, o Foucault, ele salienta que o poder moderno tem como característica o controle disciplinar, corrigindo o comportamento desviante. Isto é, o propósito desse poder é controlar, dominar os seres e não propiciar uma reforma. O propósito desse poder é controlar, dominar os seres e não propiciar uma reformulação das práticas sociais. Como consequência disso, temos o ser humano configurado como corpos dóceis, ou seja, corpos que, mediante tanta punição, submetido ao poder disciplinar, aceitam a total submissão, sendo dominados completamente, sem nenhum tipo de resistência contra esse poder. Diante disso, o corpo humano tornou-se uma máquina prestes a obedecer a qualquer regra ou norma dominante. Ou seja, o Foucault diz que a gente está tão acostumado com esse sistema de vigiar e punir que a gente simplesmente é submisso às formas de poder. A gente nem questiona. Tornamos pessoas dóceis, fragilizadas diante do poder hierárquico, do poder central, que está em todas as relações na sociedade. E a gente simplesmente obedece. Estamos acostumados com a punição, por isso a gente obedece. Por exemplo, a gente sabe que se você sair pelado na rua, por exemplo, você pode ser preso, né? Porque vai ser crime de atentado ao pudor, provavelmente. Então, ninguém vai sair na rua sem roupa sob o risco de ser preso. E se caso alguém faça isso, né? E essa pessoa seja presa, a gente viu o quê? Uma forma de punição. Então, pelo medo da punição, por acostumar-se com a punição, a gente não vai fazer aquilo que não é bem visto socialmente, que não é aceito socialmente. Isso são formas de poder. E quase todas as outras coisas que a gente não faz por medo da punição pode estar relacionado também à forma de poder. É uma forma de controle social, que é bom por um lado, pode ser ruim por um lado, mas também é bom por outro lado. Por exemplo,
a gente não vai roubar, porque a gente sabe que roubar pode gerar punição, não vai matar também pela mesma lógica. Então, a punição, ela está servindo como uma forma de controle social para organizar a vida em sociedade. Vai esperar a moto passar. Não gosto de jeito nenhum desse barulho de moto, gente. Ó, até agora. Meu Deus do céu, deve estar uns 2 quilômetros daqui e tá fazendo barulho aí. Vamos pro próximo. Ó, História da sexualidade moderna. O outro estudo do Foucault. O Foucault ele vai interligar a sexualidade com as estruturas de poder na sociedade. Esse poder ele tem como intuito reprimir a própria sexualidade, classificando-a como crime, ferindo os padrões morais e identidade de uma sociedade. Diante dessa repetição desse hábito social, desenvolveu uma naturalização da sexualidade reprimida no cotidiano, gerando nesse indivíduo, com a sexualidade reprimida, um ser com várias neuroses. Para evitar esses traumas, o pensador apresenta que é necessário ter uma maior liberdade da sexualidade na sociedade. Então, Foucault ele fala que as relações de poder, as estruturas de poder na sociedade, também vão interferir na sexualidade humana, no sentido de reprimir ela. Como assim? A sexualidade vira quase um tabu na sociedade. É o que a gente observa hoje. É o que a gente observa, por exemplo, quando o governo ele deixa de querer ofertar educação sexual nas escolas por acreditar que isso vai ser problemático na vida das crianças. E, na verdade, não é. Não tem como prevenir a gravidez indesejada na adolescência, não tem como prevenir infecções sexualmente transmissíveis, a não ser pela educação sexual. Educação sexual não é ensinar as crianças a fazerem sexo como as pessoas falam por aí, né? Quem é contra a educação sexual nas escolas. É sim, né, falar com as crianças o que é, alertar para ficarem para ficarem atentas em caso de abuso sexual, porque muitas crianças nem sabem que estão sofrendo abuso. É para isso que a educação sexual serve, para prevenir também a gravidez na adolescência, para uma menina de 13, 12 anos ficar grávida sem querer. Então, tem muitas funções a educação sexual. Só que essa esse movimento contra a educação sexual nas escolas é um exemplo de como a sexualidade é reprimida na sociedade. Não se pode falar sobre sexualidade. Isso está na cabeça das pessoas. Sendo que é o elemento que move a vida, né? Através da sexualidade que a gente dá continuidade à vida. Por que não falar de algo que é tão natural do ser humano, que é tão essencial para a perpetuação da nossa espécie? Ou seja, existe desde que seres humanos existem. E a gente vê muito forte um tabu na sexualidade. Principalmente ainda relacionado à sexualidade que não é homoafetiva, né? Não é o padrão social. Então, essa coisa enrijecida, essa relação de poder, que também vai perpassar na sexualidade, isso pode gerar traumas no indivíduo, por reprimir sua sexualidade, né? E para evitar esses traumas, então, na ideia do Foucault, a gente deveria ter maior liberdade sexual dentro da sociedade, em todos os âmbitos. Bom, a microfísica do poder, olha só, o tempo todo a gente está falando de poder.
Foucault fala que o poder está em todo lugar, tendo os saberes e os discursos como elementos diretos desse poder social. Esse poder salienta uma dominação social, que não está associada diretamente à ideologia, mas diante de um conjunto de técnicas para consolidar a dominação. Essa dominação pode estar contida na relação macro, apresentada pela força do Estado diante de seus cidadãos, orientando regras e normas de submissão para a manutenção de uma hierarquia pré-concebida. Então ele está falando que em todo lugar existe relação de poder. Então, existe em todo discurso, em todo saber, há uma relação de poder. E que não está necessariamente associado à ideologia, mas a todo um conjunto de técnicas para consolidar a dominação. A dominação, o controle, se dá através do poder. Então, ela fala assim, esse poder pode ter uma relação macro, que é dos estados para com os indivíduos. O Estado, aí a gente inclui a polícia, por exemplo, faz parte do Estado. A polícia tem um poder sobre a gente. É fácil perceber. Às vezes a gente tem medo, né? Os policiais. É uma relação de poder. É uma relação macro. Qual poder é esse que o André está perguntando? Então, as próprias relações sociais são poder na visão do Foucault. Aqui a gente está falando do macropoder, o poder do Estado, que é uma forma de controle social para consolidar a dominação. Muitas vezes através lá daquela forma de vigiar e punir que a gente viu que existe nas escolas, nos hospitais e nas prisões. São formas de poder e existem para ordenar a sociedade de acordo com a lei vigente, né, de acordo com aquilo que o Estado determina como certo. Quem não obedece vai sofrer punição, porque está sendo vigiado, né? Então, disso a gente tem uma relação de poder. Então, no outro livro, quando ele vai falar da microfísica do poder, ele vai falar que o poder está em todo lugar. Ele pode não ser percebido, mas ele está. Ele vai passando através dos discursos, que é com isso que a gente faz controle e dominação social. Então, o poder é como se fosse um elemento presente o tempo todo em todas as relações sociais. Então, qual poder que é esse? Tudo. Às vezes a gente nem percebe qual poder que é. Tá no discurso, tá nas instituições, tá nas leis, tá nas regras. Tudo são relações de poder. Então, quando ele está numa relação macro, ele é apresentado pela força do Estado diante dos cidadãos. Igual eu falei, as leis, por exemplo, elas orientam regras e normas. E nós, né, seres humanos, estamos submetidos a esse poder. A gente já está acostumado com a submissão, igual ele já falou. Nós já somos corpos dóceis que aceitam facilmente as regras impostas. Não questionamos, porque estamos tão acostumados com as relações de poder. Então, quando ele fala da microfísica do poder, ele está dialogando com a filosofia política do Maquiavel. Maquiavel é uma matéria de filosofia, né? Mas a gente viu que Foucault ele vai abranger todas as áreas: sociologia, filosofia, psicologia. E não existe somente as relações macro de poder do Estado para as pessoas. Existem relações de micropoder entre os indivíduos dentro da sociedade. Por exemplo, o seu chefe tem uma relação de poder com você que é funcionário, sua mãe com você que é filho, tudo quase, o professor com você que é aluno, tudo quase existe relação de poder. E para tudo, para todas as relações de poder, a intenção é de dominação e controle. Essa é a ideia. Dominação e controle através do poder. É o que a gente viu na ideia do vigiar e punir também.
serve para dominação e controle. Então, só um resumo aqui, ó. Para o Foucault, a sociedade tem uma estrutura punitiva, aonde a gente vê essa punição claramente, essa ideia do vigiar e punir. As instituições sociais, são 3 na ideia dele, que tem o mesmo sistema de vigiar e de punir. Os hospitais, as prisões e as escolas. Então, nesses lugares existem formas de vigilância e punições. Como a gente vê isso? O que assemelha hospitais, prisões e escolas? A existência de grades, existências de regras e existências de câmeras de segurança. Igual eu falei, às vezes na escola não vai ter câmera de segurança, mas vai ter alguém ali vigiando o aluno que sai da sala, não pode deixar sair, não pode fugir às regras. O tempo todo a gente está sendo vigiado nesses 3 lugares. Então, ele também fala que dentro das relações sociais existem uma disputa de poderes, que são os micropoderes. O poder está presente em toda a obra do Foucault e ele está presente em todas as relações sociais. Vamos aqui para a questão. Ó, o momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte do corpo humano, que visa não unicamente o aumento das suas habilidades, nem tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de uma relação que, no mesmo mecanismo, o torna tanto mais obediente quanto é mais útil, e inversamente. Forma-se, então, uma política das coerções, que são um trabalho sobre o corpo, uma manipulação calculada dos seus elementos, de seus gestos, de seu comportamento. Na perspectiva de Foucault, o processo mencionado resulta em... Olha aí, está falando de uma relação de poder, né? De dominação sobre os indivíduos. Vamos ver o que vocês acham. Ó, a Emanuele e o Guilherme falaram Ó, gente, só para vocês saberem, a palavra coerção significa repressão, ou seja, reprimir o outro, usar do poder, usar da força para causar medo, né? Fazer valer o direito. Essa é a ideia de coerção. O André não vai dar sua opinião de qual que é a certa, não? Tá, vou esperar. É, isso mesmo, gente. Parabéns, todo mundo acertou. Essa é a ideia, coerção, ou seja, reprimir os indivíduos, fazer valer a lei, fazer valer a regra. Então, olha só, aqui na referência. Essa fala dele é do livro Vigiar e Punir. Então, ele está falando aqui de um movimento, né, que tenta tornar o ser humano mais obediente, mais respeitoso, de acordo com as regras lá. Então, uma política de coerções, de reprimir, de impor algo ao ser humano. Uma manipulação calculada dos elementos, dos gestos e seu comportamento. Ou seja, a gente está vendo uma modelagem nos indivíduos, a gente está vendo uma forma de colocar todo mundo igual de acordo com uma regra ali, uma lei, uma forma de poder coercitivo. Vamos para a próxima. Essa dá para interpretar e marcar.
Ó, o cartoon faz uma crítica social. A figura destacada está em oposição às outras e representa a. Essa luta só barulho hoje. Isso aí é interpretação. Tá dentro do que a gente falou na aula, mas é olhar, interpretar e ver o que se encaixa. Agora todo mundo respondeu. Então vamos lá. Nossas motos perfeitas. É isso mesmo. É letra E. Reação ao controle do pensamento coletivo. Ó, aqui a gente vê, né? Os bonequinhos todos estão com. Eu não sei o nome desse negócio aqui, mas é tipo de dar corda, né? Em brinquedo, quando a gente roda, o brinquedo vai andar sozinho. Então, traz uma ideia de controle. E alguém está indo contra esse controle. Então, é reação ao controle do pensamento coletivo. Todo mundo acertou, parabéns. Sabendo interpretar, charge bem, isso é importante, cai muita charge no Enem. Às vezes, a interpretação está na imagem, que é o caso dessa aqui. Porque só tem uma imagem, né, nessa questão. Ó, a lei não nasce da natureza, junto das fontes frequentadas pelos primeiros pastores. A lei nasce das batalhas reais, das vitórias, dos massacres, das conquistas que têm sua data e seus heróis de horror. A lei nasce das cidades incendiadas, das terras devastadas. Ela nasce com os famosos inocentes que agonizam no dia que está amanhecendo. O filósofo Michel Foucault inova ao pensar a política e a lei em relação ao poder e à organização social. Com base na reflexão de Foucault, a finalidade das leis na organização da sociedade moderna é combater ações violentas na guerra entre as nações, coagir e servir para refrear a agressividade humana, criar limites entre a guerra e a paz praticadas entre os indivíduos de uma mesma nação, estabelecer princípios éticos que regulamentam as ações bélicas entre países inimigos, organizar as relações de poder na sociedade e entre estados. E aí, qual das 5 alternativas está de acordo com a ideia do Foucault? O que ele mais fala? Ó, o Manuel já respondeu, mas alguém? Tá, vou esperar. O Guilherme acha que é B. E tem uma discordância. O André também foi de B. Mas a Emanuele que acertou. A letra certa é a E. Organizar relações de poder na sociedade e entre os estados.
Bom, o que eu falei com vocês durante a aula toda? Ideia de poder é muito importante na obra do Foucault. O tempo todo ele está falando lá das relações de poder. E aqui está falando assim, ó. Inova ao pensar a política e a lei em relação ao poder e à organização social. Com base na reflexão de Foucault. O que está falando aqui? A lei não nasce da natureza junto das fontes frequentadas pelos primeiros pastores. A lei nasce das batalhas reais, das vitórias, dos massacres, das conquistas que têm sua data e seus heróis de horror. A lei nasce das cidades incendiadas, das terras devastadas. Ela nasce com os famosos inocentes que agonizam no dia que está amanhecendo. Não está falando nada que vai dar para responder a questão, de acordo aqui com o texto. É só uma coisa que ele escreveu. Aqui é mais a gente saber o que o Foucault fala na sua obra. E, bom, a gente viu que existe o livro lá, Microfísica do Poder, da Macrofísica do Poder, que está ali dominando a sociedade. Existem as instituições que servem para fazer cumprir a lei, que são as prisões, as escolas e os hospitais. O tempo todo está na ideia do poder, né? Vigiar e punir. Então, a finalidade das leis, combater ações violentas na guerra entre as nações. Ele não está falando disso, né? Ele não falou disso em momento nenhum, essa comparação de nações. Ó, vamos pular para C. Criar limites entre a guerra e a paz praticada entre os indivíduos de uma mesma nação. Também não falou disso hora nenhuma. Estabelecer princípios éticos que regulamentam as ações bélicas. Menos ainda, né, gente? Então, ó, coagir e servir para refrear a agressividade humana. Então, o Foucault, ele também não fala isso, de que a lei serve para refrear a agressividade humana. Ele fala até que o agente é reprimido de acordo com a lei, né? Que o ser humano é bastante submisso e reprimido. A sexualidade é reprimida, o ser humano é submisso diante das leis. Então, resta mesmo, tá certa. As leis, elas servem para organizar as relações de poder na sociedade e entre os estados, entre os indivíduos também. Tá bom? É a letra E. Agora, vou sair aqui dessa aula. A gente tem uma aula do Bauman. O Bauman, eu lembro que eu citei ele na redação que eu fiz do Enem. O Enem que eu consegui entrar para a faculdade, eu lembro de ter citado Modernidade Líquida. Tá aparecendo para vocês aí? Tá, né? Então vamos lá. Modernidade Líquida. Quem escreve sobre a modernidade líquida, né? É o famosíssimo Zygmunt Bauman. Ele morreu há pouco tempo. Acho que é um dos temas mais famosos, mais badalados da sociologia e da filosofia atualmente. Então, o Bauman ele tem vários livros nesse tema de modernidade líquida. Tem um livro que chama Tempos Líquidos, tem um livro que chama Amores Líquidos. O André falando que ele era mais antigo. Não, André, eu acho que o Bauman morreu, acho que em 2017. Quer ver? Vou até conferir. Isso mesmo, morreu em janeiro de 2017. Mas ele morreu bem idoso. Nasceu em 1925. Então, ó, ele tem vários livros na temática da modernidade líquida. Nascidos em Tempos Líquidos, Amores Líquidos, eu falei mais alguma coisa. A gente vai ver aqui alguns temas importantes da obra dele dentro dessa ideia da modernidade líquida.
igual eu falei, ele é um dos mais badalados atualmente. Então, né, ele é polonês, um dos expoentes da sociologia humanística, uma área da sociologia que estuda os seres humanos como compositores de valores, desenvolve reflexões sobre a era contemporânea, debruçando-se sobre a sociedade do consumo, as relações afetivas e a globalização. Para estudar essa atualidade, ou seja, a pós-modernidade, né, então ele fala ali do século XX, né, da segunda metade do século XX, ele se utiliza da metáfora do líquido para explicar o aspecto mutável das sociedades. Por que líquido? O líquido, ele sofre constante mudança, né? E não conserva sua forma por muito tempo. Vocês sabem disso lá da química, né? Química ou física. Que o líquido, ele fica da forma que você coloca ele. Se você coloca ele dentro da panela, ele tá naquela forma. Se passar por prato, ele vai pegar uma forma diferente do sólido, né? Que tem uma forma já pré-determinada. Então, o líquido está ali, ó, sempre em constante mudança. Não conserva por muito tempo. E é essa a ideia da modernidade líquida. E até para a gente pensar, não tem nem como o Bauman ser tão antigo, porque ele fala de uma coisa tão atual, que são as relações líquidas, como se vivêssemos um mundo de incertezas, um mundo em que nada é constante, um mundo que as coisas são efêmeras. Vocês sabem o que significa efêmero? Efêmero é uma coisa que acaba rápido, que dura pouco. É isso o que a gente vive o tempo todo na nossa sociedade. Então, ó, os tempos líquidos. O que são os tempos líquidos? A gente vive num mundo em que a velocidade de comunicação ela é muito rápida. Então, tem um aumento constante da informação. Tudo é instantâneo, tudo. E essa realidade afeta as relações sociais. Porque a tecnologia impulsiona o ser humano a querer e pensar o mais rápido possível. Essa rapidez, essa fluidez de informação faz as coisas serem efêmeras. Rapidinho, uma notícia que já era nova, não é nova mais. O celular que você comprou, que era o melhor, o modelo mais caro, o mais avançado, daqui uma semana não vai ser mais, porque vão lançar um outro melhor. A mesma coisa o seu computador, os eletrônicos no geral. E essa coisa do instantâneo, da troca, influenciou as relações sociais. Nossas relações sociais também passaram a ser efêmeras, passaram a ser mais individualistas, a realizar mais trocas. O livro do Bauman que chama Amor Líquido, eu já li. Em diversas partes do livro, ele compara exatamente isso, de como que, às vezes, nas nossas relações amorosas, a gente coloca o outro como uma mercadoria, como o seu celular, que estragou, por exemplo, se o celular estragou, e você não vai querer consertar ele para continuar usando ele. Você prefere jogar ele fora e comprar um novo. E às vezes era um conserto rapidinho ali e o celular ainda ia durar mais tempo. Mas a gente vive numa sociedade em que tudo é muito descartável. Você pode jogar fora e comprar outro. E assim ele faz uma analogia com as relações amorosas. Seu namoro, seu casamento, o que seja, deu errado, né? Em vez de você tentar consertar, a gente está mais acostumado a jogar fora e ir para outro. Isso faz parte do modo de vida efêmero, individualista, das coisas serem instantâneas, porque modificaram as relações sociais. O livro Amor Líquido, dá para ler boa parte dele no Google. É bem interessante para quem gosta de sociologia, de filosofia, para a gente pensar, né, as nossas relações. É bem legal. Então, o que seria a relação social líquida? Tá? De acordo, tem a ver com isso que eu falei sobre o que o Bauman escreve lá no livro Amor Líquido. Ó, as formas de vida contemporâneas se consolidaram cada vez mais moldada pelo uso excessivo de tecnologia.
Por isso, a sociabilidade se perfaz com laços frágeis, temporários e inconstantes. Então, a gente tem um movimento de valorização do particular e do individualismo exacerbado. Então, ele fala que cada vez mais a gente vai se tornando mais individualistas, vai moldando a nossa sociabilidade mais pelo uso da tecnologia. Isso torna os laços mais frágeis, temporários e inconstantes. Porque, por exemplo, no Facebook, você pode fazer amizade com a pessoa a hora que você quiser, começar a amizade com outra pessoa a hora que você quiser. Então, a gente está, assim, em relações mais rasas, superficiais, mais fluidas. É diferente do passado, em que seres humanos, para se conectar com outros, precisavam de uma ligação mais intensa, precisava ser presencial, né? As trocas eram diferentes. Então, para escrever, o Bauman ele tem influência de Freud e de Marx. Ele salienta que o ser humano almeja a felicidade. Só que é uma felicidade individual, que não garante necessariamente uma satisfação plena. E isso faz com que o ser humano perca uma identificação e um pertencimento perante o grupo social ao qual está inserido. Pois só o que tem importância são as suas necessidades, a sua figura, e não mais o grupo social. Cada vez mais estamos sendo mais individualistas, mais centrados em nós mesmos. Deixamos de pensar o coletivo para pensar a nossa própria figura, colocar-nos no centro das relações sociais. E toda ação do ser humano, na visão do Bauman, almeja a felicidade, mas é uma felicidade individual, não é coletiva. E a felicidade individual, na visão do Bauman, não necessariamente vai garantir uma satisfação plena. Então, olha, bem, a gente está nesse cenário de fluidez em que as coisas são muito mutáveis, em que toda hora tudo pode mudar, porque as informações novas chegam a todo momento. E por isso o futuro ele é incerto. E essa incerteza quanto ao futuro, na visão do Bauman, traz bastante problema. E também o sentimento coletivo, a partir disso, é que se deve viver o presente, virando-se exclusivamente para si. Aumenta ainda mais essa ideia de individualidade. Então, seguindo essa fórmula de pensar só no presente, olhar para si, o ser humano ele vai iniciar uma ausência de perspectiva, né? Não vai pensar adiante, no futuro. Isso vai gerar uma angústia, né? Uma angústia, aquele sentimento bem de uma tristeza assim bem profunda, né? Parece uma depressão. Então, essa incerteza inconsciente afeta as relações sociais, que não serão valorizadas. O indivíduo não tem certeza do futuro. Isso também falava no livro Amor Líquido e a explicação dessa frase aqui, ó, dessa incerteza afetar as relações sociais. Por exemplo, por que eu vou investir num relacionamento sendo que lá no futuro pode dar tudo errado, pode tudo fracassar, porque tudo pode mudar mesmo? Pode ser que no futuro não seja bom para mim e eu posso trocar por outro. Para que eu vou investir agora? Então, o ser humano prefere, né, ficar mais no individual, focar em si mesmo e não na relação. E isso vai fazer uma indiferença. Só que o próprio ser humano não consegue lidar bem com essa indiferença, quando o outro é indiferente com ele. Essa é a visão do Baum. Então, as nossas ações vai provocando essa indiferença que gera uma angústia e, como consequência disso, aumenta o uso de antidepressivos no mundo atual, que é para afastar de modo artificial essa sensação de angústia, de tristeza que está enraizada na gente, provocada por nós mesmos, pelas relações líquidas modernas. Então, olha só, o Bauman, dentro da sua teoria, ele está explicando o aumento do uso de antidepressivos que a gente vê aí no final do século XX, começo do século XXI, que é quando ele escreve a boa parte de suas obras.
Por isso ele é tão comentado atualmente. São coisas muito atuais, muito pertinentes ao que a gente vive. E talvez a gente pudesse até ampliar mais essa ideia de relações através da tecnologia, a sensação de angústia, né, essa ausência de relações físicas mesmo, com a pandemia, né? Porque fomos obrigados a ter essa coisa mais individual, né? Ficar centrados mais em nós mesmos e ter contato com o outro só através de tecnologia. Bom, então a gente vive o quê? Os tempos de redes sociais. As nossas relações estão muito semelhantes não, muito condicionadas ao que a gente vê nas redes. Então, ó, as novas relações sociais se consolidam nos moldes das relações das redes sociais, onde a conexão e a desconexão são feitas sem muito critério e cada vez mais rápido. Foi o que eu falei, né? Você pode ser amigo ou deixar de ser amigo de uma pessoa no Facebook, por exemplo, no mesmo dia, né? Tem como você bloquear a pessoa para nunca mais ver. Então, parece que a gente trouxe isso para a nossa relação fora do mundo virtual. Só que na vida prática as coisas não são assim, a gente não consegue, né, fazer uma amizade assim, com, né, só com um clique ou bloquear uma pessoa para nunca mais ver ela. Isso não existe, né? Não tem como. Então, esse processo de liquidez, né, ou seja, é muito fácil você ser amigo ou deixar de ser amigo de uma pessoa nas redes sociais, está inserido nos pilares da sociedade. Adentrou na família, na política, na economia e na segurança. Esse novo modo de vida adentrou todas as relações sociais. Então, tudo isso vai se tornando fugaz, né? Fugaz, efêmero, ou seja, acaba muito rápido, é muito passageiro, perdendo a concretude. Então, tudo que envolve um homem, até o próprio ser humano, tornou-se efêmero, sem valor significativo. Então, é o que a gente vê nas relações amorosas, nas relações de amizade, quando a gente compra um produto que não é para durar, é para ficar só algum tempo, até existir um outro melhor. Aí a gente pega um celular que é bom, que funciona completamente, deixa de lado, joga fora para comprar um outro que é melhor, mais atualizado. Enfim, fica sempre sendo essa sociedade do efêmero, da incerteza, da troca. Essas coisas são muito importantes para entender o que o Bauman quer dizer. E, por fim, ele fala da propaganda como condutora do consenso, ou seja, como determinadora do consenso. Então, ele fala que o grande motor da propaganda consiste na sua habilidade em estimular o indivíduo a consumir um dado produto, destacando-se as características que se julga como potenciais fontes de atração da percepção do indivíduo. A publicidade fabrica consenso para atender aos interesses do poder econômico, prosperando assim por meio das carências existenciais de cada indivíduo, que consome em prol de uma satisfação ilusória. O que eu falei, né? Antes, que ele mesmo diz que o ser humano está buscando sempre a sua felicidade. E às vezes, né, diante da padronização do consenso, né, a propaganda ela estabelece um consenso, ou seja, para todo mundo, aquilo que está ali na propaganda é bom, é o ideal. Então, para satisfazer a si mesmo, alcançar a própria felicidade de acordo com o consumo, o ser humano vai consumir para atender suas carências existenciais. Então, o Bauman ele argumenta que a liberdade do consumidor significa uma orientação da vida para as mercadorias aprovadas pelo mercado, assim impedindo uma liberdade crucial, a de se libertar do mercado. Liberdade que significa tudo, menos a escolha entre produtos comerciais padronizados. Então, há uma falsa sensação de liberdade, né? Vou comprar aquilo porque eu quero, porque é bom. Talvez não necessariamente, talvez a gente foi condicionado por um consenso social que existe só por causa da propaganda. Porque passou lá na televisão, no rádio, que é bom, virou o consenso para a sociedade toda, que é bom, aí você vai querer, vai consumir. Não necessariamente é uma coisa melhor do que outra, boa, enfim.
Então, resumo do Baum. A sociedade contemporânea vive tempos líquidos. Por isso, as relações humanas tendem a ser menos duradouras. Tudo é muito fluido, tudo é efêmero, tudo é fugaz. Então, as relações são efêmeras e nós banalizamos as relações sociais. Ou seja, a gente trata as nossas relações sociais como objeto de troca, como mercadoria, algo que não está legal, não está certo, não está funcionando, você simplesmente vai jogar fora e comprar outra, em vez de tentar consertar. Porque o tempo todo estão aí te oferecendo tantos mais produtos, tantas outras coisas novas, né? Uma analogia nas redes sociais, onde que a gente pode fazer e desfazer relações rapidamente, num curto espaço de tempo, e meio que as nossas relações sociais, fora da internet, também estão trazendo essa carga. A gente inconscientemente faz as nossas relações serem mais efêmeras. Ele falou também das propagandas que fabricam consensos, dominam as pessoas e condicionam a sociedade líquida. Porque como a propaganda condiciona a sociedade líquida? Essa ideia que eu falei, lançou um celular novo. Aí, seu celular nem tá ruim, seu celular tá funcionando perfeitamente, não tá travando, não tá acontecendo nada. Mas porque lançou um novo e tá passando lá na televisão que ele é bom e as pessoas estão comprando com a propaganda, você vai querer comprar um novo. Isso é uma forma de dominação, uma forma de colocar um consenso que é bom, pronto, e vão atrás de um novo. Está consolidando também a sociedade líquida, né? Você está usando uma mercadoria de uma forma muito fugaz, muito efêmera. Então, aqui só tem uma questão. O nosso tempo é de desengajamento. O modelo panóptico de dominação, que usava a vigilância, o monitoramento e a correção da conduta dos dominados como estratégia principal, está sendo rapidamente desmantelado e dá lugar à autovigilância e ao automonitoramento por parte dos dominados, tão eficiente em obter o tipo correto de comportamento quanto o antigo método de dominação. Gente, olha só que interessante aqui. Do que o Bauman está falando? Do modelo panóptico. Não foi aquilo que eu falei com vocês? Que tinha um círculo e tipo uma torre de controle no meio, em que os vigilantes ficavam para vigiar os submissos, né? Vigiar e punir, não é o que o Foucault falou lá? Então, olha o que o Bauman está falando aqui em outras palavras. Que a gente está vivendo um tempo diferente ao do que o Foucault escreveu, né? Até porque o Foucault escreve anteriormente. Ó, o modelo panóptico de dominação é aquele que a gente viu lá das escolas, dos hospitais e das prisões, que usava o quê? Vigilância, monitoramento e correção da conduta dos dominados. Ele está sendo desmantelado, ou seja, está deixando de existir e está dando lugar à autovigilância, a eu mesmo me vigiar, automonitoramento, eu mesmo me monitorar por parte dos dominados. Ou seja, eu sou dominada, mas eu mesmo estou fazendo vigilância sobre mim e me monitorando. Está falando que essa autovigilância e automonitoramento é tão eficiente em obter o tipo correto de comportamento quanto o antigo método de dominação, ou seja, quanto o método descrito pelo Foucault, que a gente viu na aula anterior. Então, ó, o desengajamento tratado por Bauman no texto mostra que estão em curso mudanças que têm como consequência ou liberdade para agir sem um controle familiar, conflito entre diversos modelos de conduta, definição individual dos modelos de conduta social, valorização de referenciais coletivos de organização, solidez dos relacionamentos sociais no âmbito político. Essa ficou mais difícil, né?
Eu achei essa questão mais difícil. O Guilherme falou que ia ser. Mais alguém? Todo mundo falou C. Isso aí, gente, todo mundo acertou. Ele está falando o quê? Do desengajamento do modelo panóptico de dominação, né? Está dando lugar ao quê? Autovigilância, automonitoramento. E isso vai ter abertura para quê? Para existir uma definição individual dos modelos de conduta social. Porque está passando por a pessoa mesmo se vigiar, a pessoa mesmo se monitorar. Então, é a letra C. Eu pensei que talvez pudesse ser a letra B, olha, conflito entre diversos modelos de conduta. Né? Mas assim, não estou falando diretamente de conflito, mas pode ser que existe, vocês também acham. Porque se tem uma definição individual, não quer dizer necessariamente que é uma definição igual, né? Eu pensei isso. Mas a resposta certa é a letra C, todo mundo acertou. E a aula acabou. Ah, já chegou o outro professor aqui. Vou parar a gravação.